O posto de saúde do bairro Cristal, também a obra começou, acompanhei durante essa semana. A obra de ampliação do posto de saúde do Cristal também está acontecendo. Então, eu vou vir aqui toda semana deixar a população a par do trabalho que o prefeito está desenvolvendo na minha região. E alguns casos pontuais que eu puder acompanhar aqui na cidade, porque o nosso município é muito grande, também vou ter o maior prazer de poder compartilhar com vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos. Desculpa, antes, só para finalizar, que eu ainda estou no meu tempo, gostaria de dizer para os taxistas que também tem o apoio desse vereador aqui. Tá? Pode contar com o meu apoio, estamos juntos nessa briga. Tá? Por mais que na outra situação, o meu voto, sou sincero aqui em falar que eu votei com a base, mas estamos juntos. Tá? Pode contar com o apoio desse vereador. O pessoal do Reneville também, que eu estou vendo que está tendo uma discussão, está evoluindo o assunto, também tem o apoio desse vereador aqui. Tá bom? Finalizo aqui a minha fala. Agora está inscrito na nossa tribuna a vereadora Déia por 15 minutos. Boa noite, excelentíssimo presidente dessa casa, excelentíssimo vereador Giovanni, excelentíssima vereadora Selma, vereador Elinho, todos que acompanham a sessão pela internet, pessoas da comunidade aqui presente, representantes de associações. Eu começo, senhor presidente, dizendo que nós precisamos mesmo, no uso dessa tribuna, fazer um apanhado do que acontece, porque as pesquisas estão aí e mostram que as pessoas estão atentas, uma parte à internet, uma parte ao jornal local, uma parte à televisão, e as informações nem sempre chegam às pessoas como a gente quer. E não vou mentir que político não gosta de dar informação, gosta sim, e eu penso que seja uma obrigação nossa. Quando nós... Ele errou. Obrigada, Elinho. Mas ele acerta. Então, quando a população nos pede uma coisa e de forma organizada, é sempre um prazer atender. Está aqui hoje a comunidade do Reneville, o Adriano está aí, e nós temos um primeiro exemplo na cidade de uma comunidade organizada que conduz um assunto do seu interesse da forma como o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, coloca. A comunidade do Reneville, discordando, na sua maioria, do que o loteador quis para o bairro, que era um bairro com setores só de residência, outro setor só de comércio, um setor com sobrado, um setor com casa térrea, um setor com 8 pavimentos. Os moradores, na sua diversidade e de acordo com o tamanho do seu dinheiro, querem um bairro misto. E foi isso que eles fizeram nessa ata que foi lida aqui. Obrigada. Nessa ata que foi lida pelo vereador Giovanni. Os moradores do Reneville decidiram que querem um zoneamento misto. Eles não querem qualquer tipo de comércio ou qualquer tipo de indústria. Eles querem um comércio que atenda moradias, que atenda serviço. Eles querem regularizar uma situação que está lá irregular. Lá já tem construtora sem alvará, já tem confecção sem alvará, vendedor pela internet, vendedor de produtos cosméticos, vendedor de Tupperware, vendedor de tudo tem lá, que é uma economia pujante, como está em qualquer cidade brasileira. E eles decidiram e vão sim marcar a história desse município, porque esta casa agora vai conduzir esse processo junto com a prefeitura, e eu penso que em breve será aqui submetido à votação dos vereadores um projeto que vai ser o primeiro de muitos, interferir no zoneamento do município e a maioria decidir. Porque as coisas são assim. Quando uma pessoa compra um lote, às vezes com 20 e poucos anos, com 30, às vezes ela está no pleno emprego dela. Quando ela termina de construir sua casa, ou ela fica, às vezes, desempregada, ou até cometida por uma doença e tem problema,
ela muda, às vezes, a sua forma de ganhar vida. E ela, às vezes, tem que montar um pequeno negócio na sua casa, ou ela tem que até alugar o edícula da sua casa, e isso é natural. É assim a vida de todos nós. Então, eu penso que eu agradeço aí aos moradores do Reneville por ter dado esse exemplo de cidadania, que nós vamos conduzir, eu tenho, sem dúvida, com a responsabilidade que merece, senhor presidente. Vai ser a primeira vez no município de Mairinque que o plano diretor vai ser submetido à votação depois de passar pela comunidade. Foi uma audiência pública, assim, que teve lá. E nós vamos seguir isso. Quer queira, quer não, o loteador. Porque a partir do momento que ele vendeu o lote, ele deu direitos a quem comprou. E ele não pode interferir nisso, como está colocado na legislação brasileira. Então, nós vamos lutar pelos direitos dos moradores do Reneville, pela maioria que decidiu que quer lá comércio, que quer lá um uso misto, residência e o comércio que seja compatível com a residência. Ninguém vai querer montar uma fábrica de explosivo, não. Todo mundo aqui é bem sensato e eu penso que nós temos aqui condições de decidir junto com a comunidade. Outro assunto que eu quero aqui, senhor presidente, tocar é no seguinte. Quando, às vezes, a população vem aqui e acompanha uma votação, ela fica até meia confusa, e eu tenho certeza que sim. Porque um assunto tão importante como tratamento de esgoto ou rede de esgoto, não é por todos, ou não tem uma votação, não. Eu peço, senhor presidente, mesmo o senhor estando muito ocupado com o seu assessor, que o senhor possa tomar providências e permitir que eu possa continuar no meu pronunciamento. E que o tempo seja interrompido até que a situação seja resolvida. Peço que o pessoal da guarda me dê um suporte aí para... Bom, continuando, senhor presidente, eu penso que o vereador Giovani, eu vou voltar no assunto do esgoto mais em breve, ele aqui fez uma menção ao que nós fizemos hoje. Hoje nós, eu, vereador Giovani, veio o prefeito municipal desse município, fomos até Sorocaba para receber do representante do governo federal uma máquina motoniveladora de R$400 mil. Eu penso que a guarda sabe muito bem, não precisa só pedir para ele se comportar, e ele sabe que ele pode falar a hora que ele quiser, no momento certo, nessa casa, todo mundo tem direito de se manifestar. Eu penso, senhor presidente, que quando o governo federal comprou essas 18 mil máquinas, motoniveladora, retroescavadeira e caminhões basculantes novos, fabricados todos no Brasil, e doou, passou para os municípios sem financiamento, sem fazer com que o município depois se aperte para pagar, mas passando a doação, fez uma coisa que é realmente revolucionária. Nós temos uma crise mundial que afeta a todos. Nós precisávamos que a indústria virasse e tivesse emprego. A decisão da presidenta Dilma em 2010 foi qual? Que as indústrias brasileiras fabricassem essas máquinas e esses caminhões pipa, caminhões caçamba, motoniveladoras patrol e pá carregadeira, para que mais empregos fossem dados no Brasil. Que as compras fossem feitas de uma forma única, para que o preço de 600 e poucos mil caísse para 400 mil, no caso da motoniveladora. E que cada município do Brasil, com menos de 50 mil habitantes, pudessem ter acesso. Todo mundo sabe, todo mundo viu o requerimento, a resposta que veio a essa casa em 2013, dando conta do cacareco que o prefeito encontrou de máquinas e caminhões na prefeitura. Todo mundo sabe como é triste ver aquele caminhão da Prefeitura Azul, carroceria, carregando coisa, mais quebrado do que funcionando. Para repor a frota, quando a gente teve um período que não se comprava caminhão, que não se comprava, que foram 8 anos de gestão muito devagar, para repor a frota vai precisar de 1, 2, 3, 4 governos até. Isso se for comprar esses preços praticados quando as compras são grandes. Então, o governo federal sabe da situação desses municípios, fez a indústria girar,
à medida que mais empregos fossem dados. O caminhão foi fabricado em Piracicaba, em outros lugares. Essa Patrol foi fabricado de uma fábrica da Case lá em Contagem, em Minas Gerais. E assim foi por todo o Brasil. E as máquinas vão chegar. E não vão chegar de qualquer jeito. Foi dado curso para os operadores e um pacote tecnológico para que essas máquinas tenham um acompanhamento e as prefeituras possam fazer a revisão e a manutenção sem grandes custos. Máquina totalmente equipada, com ar-condicionado como se deve. Eu penso, vereador Giovani, que eu sei da nossa luta para que as estradas tenham condições. E quando foi retirado o dinheiro do Orçamento Geral da União para a agricultura familiar, para comprar esses equipamentos, foi porque o governo federal sabe que nos municípios com menos de 50 mil habitantes é onde mora a maior parte dos agricultores familiares. Que, ao contrário do que se pensa, não é o agronegócio que faz a maior parte da produção do que chega na nossa mesa em alimentação, mas é o pequeno agronegócio. Desculpa, agricultura familiar. Em Mairinque, alguém pode dizer assim, mas não tem isso. Nós temos, sim, uma pequena agricultura que o pessoal tem que ir para o Ceasa, tem que sair para Piracicaba, para Campinas, para São Paulo e para Sorocaba. Mas os filhos dessas pessoas precisam ir para a escola, essas pessoas precisam ir para médico. E sem moto-nivelador e caminhão, não se consegue dar conta de arrumar essas estradas. Então, essa máquina vem para isso, para arrumar essas estradas. É uma máquina nova, ao contrário do cacareco. E aí, eu dou um desconto para quem não quer viver, porque eu também, talvez, não fosse querer chegar aqui nessa tribuna e falar, olha, quem eu apoiei deixou uma máquina assim, assim, assado, sem pneu, metade em Iperó, metade em Mairinque, eu também talvez não quisesse e não tivesse condições de fazer isso. Mas, quando eu estou de frente de uma situação em que, junto com o meu município, outros mais de 4 mil municípios recebem esses equipamentos, eu tenho que vir aqui dizer. Porque isso não é isolado de uma questão, isso faz parte de uma política da presidenta Dilma que é para melhorar a vida dos brasileiros. Nós temos que elencar, sim, vereador Giovani, tudo. É emenda do deputado Hamilton Pereira, do PT, parte do recurso que vai recapear a Mitsuki. É dinheiro do governo estadual para Mário Covas, assim como será para Fabiano Fabiani. É recurso geral da União para construir um posto de saúde no bairro Pitangueiras, para reformar o posto de saúde do Cristal, para construir creches e outras coisas que nós vamos, e eu tenho certeza que o prefeito anunciará nos próximos meses. Porque o período eleitoral vai começar sexta, e nós sabemos que muito pouco vai se dizer do que vai entregar. Mas nós vamos ter tempo suficiente para conversar com cada um dos 50 mil habitantes de Mairinque para dizer o que significa apoiar o governo federal, apoiar as pessoas que querem o melhor para Mairinque. Eu faço, sim, parte da base do prefeito. Fui eleita, sim, com o vereador Giovani na base, o vereador Teixeira, com a vereadora Selma, com o vereador Abner e o vereador Rodrigo, que hoje votaram contra o meu requerimento. Os dois, vereador Abner e o vereador Rodrigo, o vereador Robertinho, não pude contar, porque faltou eu me explicar. Olha que falha. Vou reapresentar e sei que vou poder contar com o vereador Rodrigo, Robertinho e vereador Abner, da base do prefeito, eleito com os votos nossos todos, para eleger o prefeito Binho. Porque titular do saneamento é o município de Mairinque, mas quem coloca a rede de água, o hidrômetro, o tubo no chão, é a Saneaqua. É ela que tem que responder. Mas esse episódio de hoje serve para uma questão. Esses mesmos vereadores que eu citei, eles deixaram uma pessoa sentada falando sozinho, quando esteve aqui para nos apresentar um projeto, uma proposta dele sobre loteamento fechado, que eu, como engenheira, acho que é razoável. Feito todas as exigências do município, nós vamos ter que ter, sim, bem possivelmente, loteamentos fechados. Nós temos aqui o Jardim dos Vale dos Ipês, né? Jardim dos Ipês, lá no Setúbal, que há muito tempo é fechado. Nós temos aí a Porta do Sol, que ficou fechada por muito tempo. Nós temos outros loteamentos fechados. Estamos cercados de municípios que têm. E eu penso que